Olá, meus alunos, meus amiguinhos do 7º ano, beleza com vocês? Mais uma vez aqui, professor Silvio Santos. Estamos falando sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Muitas vezes vocês vão ver, eu sempre falo isso, eu gosto de repetir para você gravar bem essa informação. Você vai ver nos livros também esse termo, domínios morfoclimáticos brasileiros, como biomas. É a mesma coisa. Tá bom? São nomenclaturas que, com o passar do tempo, vão sendo melhores adaptadas com a linguagem contemporânea, mas o sentido é o mesmo. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são os biomas brasileiros. E dentro dos biomas brasileiros, a gente já viu alguns aí, né? A gente já viu Mata Atlântica, a gente já viu, por exemplo, a Floresta Amazônica, né? E é importante você ter em mente o que é um bioma. Quando você pensa em bioma, você pensa em domínios morfoclimáticos brasileiros, né? Como tem no assunto do livro de vocês. Bioma é o tipo de vegetação que caracteriza um determinado local. Mas essa vegetação ela só vai ter determinada característica de acordo com o clima que predomina nessa região. Entendeu? Então, o formato, né, da floresta não, né? Da vegetação, né? A disposição dessa vegetação numa determinada região, aliada ao tipo de clima dessa região, vão formar uma característica daquele local. Ou seja, em climas frios, não tem o mesmo tipo de vegetação que tem em locais que o clima é muito seco, né? Ou se tiver, não tem com tanta abundância aqueles mesmos vegetais. Por quê? Porque o clima vai influenciar muito na presença ou ausência de determinadas espécies. No caso lá da Mata Atlântica, a gente viu que é um tipo de mata, né? Um tipo de floresta, que ela está muito associada a rochas, morros. Por quê? Porque ela fica numa região mais litorânea, né? Então, ela tem algumas características que vão diferir ela da floresta amazônica, por exemplo. A floresta amazônica, para você ter ideia, ela fica mais ali ao centro do continente, né? Vale lembrar que a floresta amazônica não fica só no nosso Brasil. Existem outros países que também abrangem a floresta amazônica. Porém, a maior porção dela está no Brasil. Mas a floresta amazônica ela tem suas características próprias devido ao clima dessa região, né? Então, já a Mata Atlântica fica ali mais no litoral do continente. Então, ela pega muita influência do quê? Dos ventos oceânicos, a umidade da água com sal. E isso tudo influencia para que a morfologia dessa vegetação tenha algumas características próprias ou características diferentes dessas outras que estão em outras regiões. Então, é um bioma diferente. O bioma Mata Atlântica é muito diferente do bioma Floresta Amazônica, tá bom? Assim como temos o Cerrado também, que é um bioma de matas mais baixas, né? Que já não é um campo tão arborizado assim como é, por exemplo, a Floresta Amazônica, mas isso quer dizer que não vai ter alimentos lá, não vai ter animais? Vai, mas tipos de animais que são mais adaptáveis àquela região. E agora, o que a gente vai falar? Continuando o nosso assunto sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, joga na tela, a gente vai falar sobre outros domínios, né? Outros biomas, que são pradarias e mata de araucária, tá bom? São biomas também, assim como, por exemplo, o Cerrado, como a Amazônia, né? A floresta amazônica, como a floresta amazônica, como, por exemplo, a Mata Atlântica, as pradarias e a mata de araucária. Importante frisar que a mata de araucária ela é um bioma, digamos assim, que está inserido, é como se fosse um tipo de bioma que está presente dentro da Mata Atlântica, tá? Ela tem essas características, mas por ela possuir essa originalidade da presença desse tipo de pinheiro, né, que é a araucária, então ela acaba tomando uma certa independência, tá bom? Então vamos lá, bioma dos pampas, tá? Os pampas, que também
só voltando aqui, ó. Pradarias, tá bom? As pradarias também são pampas. Você vai encontrar tanto pradarias como pampas, o bioma dos pampas, bioma das pradarias, tá? Geralmente é um tipo de bioma mais presente ali para o sul do país. E quando a gente fala de sul do país, automaticamente a gente já pensa numa região calor ou uma região de muito frio. É uma região que tem climas mais amenos, climas mais frios, tá bom? São regiões que o calor dessa região não se compara ao calor da nossa região, por exemplo. Aqui, na sombra aqui dá 35 graus, né, pessoal? Lá, quando tá calor nessas regiões, ela tá na casa dos 20 para os 30, né? Então, o calor deles lá, proporcionalmente falando, é diferente do nosso. Então, a vegetação também vai sentir isso e vai se expressar de acordo com o clima predominante nesse local. Então, as pradarias, ou bioma dos pampas, é localizada predominantemente no sul, né, do Rio Grande do Sul. Ou seja, é no sul do sul, entendeu? Então, é uma das partes aí mais frias do nosso país, né? Características desses vegetais. Bom, a mata as pradarias, aliás, ela é constituída de gramíneas, é um campo vasto, né? Ele não tem, como nas outras florestas, características que a gente conhece. Não é um campo arborizado, não é uma região muito fechada de árvores, não. Ela é uma região mais aberta, tá? São gramíneas que predominam nesse local, de 10 a 50 centímetros. Desse modo, não há presença, olha que interessante, pessoal, não há presença de árvores. Abriga distintos animais, principalmente roedores, que são animais de pequeno porte, tá bom, pessoal? Carnívoros e animais roedores, carnívoros e aves de rapina, répteis e insetos. Regiões cobertas por essa formação vegetal são essencialmente vulneráveis ao processo de desertificação, né? Então, como elas apresentam essa característica de não possuírem muitas árvores, não ter uma densidade vegetativa, né? Uma densidade de seres vegetais, né? Então ela está mais vulnerável a ser usada para outras coisas, né? A ser aproveitada para outros fins, isso causando ali uma espécie de desertificação no sentido de não apresentar, de não ter mais animais vivendo naquela região. Então o relevo das pradarias é baixo, compondo uma paisagem homogênea, sendo sua flora, né, formada por diversas espécies. Então, as pradarias elas têm uma característica assim, bem interessante no que diz respeito à paisagem, né? Você olha num bioma desse tipo e ele é bem vasto, ele é bem amplo, você vê o seu horizonte, você vê o horizonte lá na frente sem muita interrupção na sua visão, ou seja, sem muitas árvores, como eu falei, né? Então, ó, por quê? Porque o relevo, ele é baixo, ele não é aquele relevo cheio de serras, ele não é um relevo, ele é um descampado, é um lance mais homogêneo, né? Então, diversas espécies de plantas, ó, leguminosas, a fauna, que são os animais, é composta de avestruz, pombos, perdis, pica-pau, etc. Você percebe, por exemplo, avestruz, né? Já não temos, por exemplo, na floresta amazônica, já nós não temos clima que seja propício para esse tipo de ave, né? E mamíferos, búfalos, cavalos, mulas, veados, raposas, elefantes. Claro que elefante não tem no Brasil, né? Aqui a gente está falando do bioma pradaria de uma forma geral, tá, pessoal? Pelo mundo. Leões, cães, cabras, lebres, etc. Além de répteis e insetos. Me dá um exemplo de réptil aí, pessoal. Fala aí para mim. Um exemplo de um réptil. Jacaré, pessoal. Jacaré é um réptil. Tartaruga é um réptil.
Tá? Cobra é um réptil, lagarto é um réptil, tá bom? Não confundam répteis com anfíbios. Anfíbios são os sapos, as salamandras, as pererecas, as rãs, tá bom? E a gimnofiona, né? Que é aquela cobrinha que o pessoal chama de cobra cega, que na verdade não é uma cobra, né? Porque se fosse cobra era um réptil, mas ela é um anfíbio. Então, entendeu? Tem toda uma jogada aí para você entender. Mas enfim, olha aí a imagem de um bioma de pradaria, né? Você percebe que você sente falta de, quando comparado a outros tipos de florestas mais característicos, arboríferos, né? Você sente falta aí de uma densidade, de ver várias vegetações grandes, de grande porte, né? Então, ela é mais ampla, né? Ela é uma visão mais homogênea. Então, o clima é com temperatura mais amena, ou seja, são climas com temperaturas mais baixas. Nesses tipos de bioma, as estações são bem definidas. Verão, inverno, outono, né? Toda aquela sazonalidade. A gente sabe as épocas que vai acontecer determinadas ações da natureza. Diferente aqui da nossa Amazônia, por exemplo. Aqui nós temos 2 períodos, calor e chuva, né? Na época do calor, é calor predominante e chuvas espaçadas, uma chuva aqui, outra acolá. Já na época de chuva, ao mesmo tempo que faz calor, mas chove com mais incidência, né? Então, aqui é mais... É menos variado, digamos assim, né? As características. Lá não, já tem as estações bem definidas. Aqui nós temos 4 estações bem definidas, né? Aqui em Rondônia é verão, quintura, calor e mormaço, né? Tô brincando, pessoal, mas aqui é muito quente, né? Lá não, lá já são as temperaturas mais baixas e estações bem definidas, períodos de chuvas bem distribuídos, tá bom? Não ocorrem períodos longos de seca, diferente já do Nordeste, que é a Caatinga, né? A Caatinga, que é o bioma nordestino, por exemplo, né? Ele já tem o contrário disso. São períodos longos de seca. Aqui não ocorre períodos longos de seca. O solo é fértil, né, para a agricultura, devido justamente a essa boa distribuição das chuvas, né? E as matas ciliares também são presentes, porque tem os riachos ali, né? O que são matas ciliares, pessoal? Matas ciliares são aquelas matas que beiram os riachos, os rios. Essas matas são muito importantes para a compactação do solo e evitam o assoreamento dos rios, ou seja, quando essas matas não estão quando elas não estão presentes ali, elas são desmatadas, vai acontecendo o processo... Assoreamento não, né? Eu falei assoreamento, é o processo de erosão. Vai acontecendo o processo de erosão, ou seja, a beira do rio vai caindo e esse rio vai perdendo o formato dele. E com as matas ciliares, não. As raízes dessas matas mantêm o desenho do rio original. Então, por isso é bom a gente preservar não só todas as vegetações, mas as matas ciliares têm essa função ecológica também. E os capões, né, que são essas regiões de mata um pouquinho mais densas, arbustivas, né, que sai do campo para aquela visão do campo e entra uma visão mais arbustiva, né, de uma mata mais densa, embora não seja de grande porte, tá bom? A gente chama de capões, essas porções arboríferas nas pradarias. Os impactos ambientais, Os impactos ambientais, mais de 50% de sua paisagem natural já foi modificada, dando lugar para a agricultura e pastos para a pecuária. A criação de animais compacta o solo. A intensa atividade agrícola contribui para o processo de degradação, promovendo o desgaste do solo. Aqui, pessoal, não é a Caatinga, tá? Aqui é pradaria, ok?
Então essa foi a pradaria. Aí a gente entra agora na mata de araucária, que também está numa região mais ao sul do Brasil. Também fica numa região de clima mais frio, mais ameno, né? Então ela está localizada predominantemente, agora a gente está falando de mata de araucária, tá, pessoal? A gente saiu das pradarias, estamos em mata de araucária. Está localizada predominantemente no Rio Grande do Sul, também lá, né, no Rio Grande do Sul, no mesmo estado, no Paraná, Santa Catarina e parte de São Paulo, tá bom? E a mata de araucária, ela é uma disseminação, ela é um tipo, ela está inclusa, digamos assim, dentro da Mata Atlântica, em termos de característica, tá bom? Mas por ela possuir uma predominância de um pinheiro da araucária, então isso caracteriza ela como um bioma independente, né? Então a mata de araucária ela é uma formação vegetal que, como o próprio nome diz, é caracterizada pela presença de quem? Araucária angustifolia, né? Esse aqui, pessoal, é o que a gente chama de nome científico. Todo ser vivo tem um nome científico, tá bom? Nesse caso aqui, Araucária angustifolia é o nome científico do pinheiro, né? da araucária. Tá, ó, pinheiro, que ele também é conhecido como pinheiro do Paraná ou araucária. Esse é o nome popular, mas o nome científico é Araucária angustifolia. É um ecossistema da Mata Atlântica, olha, entendeu? Então ela é uma subdivisão, digamos assim, ela é um ecossistema que inserido na Mata Atlântica. Dentro da Mata Atlântica a gente encontra o ecossistema de mata de araucária e ocorre no sul do Brasil. Para quem não sabe, a araucária, o pinheiro araucária é esse pinheiro aqui, ó, né? E nessa região ele predomina, né, na vegetação. Então, por isso, esse bioma leva esse nome, tá bom? Características vegetais. O clima dessa região é caracterizado pela ocorrência de chuvas o ano inteiro. Então, a gente pode ver que é um solo bem encharcado, né? Oscilando entre períodos mais e menos chuvosos, mas sempre chovendo, entendeu? Então, o inverno normalmente é frio, com geadas frequentes e até neve. Deus o livre. Só de eu falar em neve eu já me arrepio todinho. O verão é razoavelmente quente. Quando diz que o verão é razoavelmente quente, pessoal, o quente para eles é frio para nós, tá bom? As altitudes, em geral, acima dos 600 metros, né? Solo é fértil, composto predominantemente por araucária. Períodos de chuvas bem distribuídos. Ocorre basicamente 3 estratos arbóreos: as araucárias, arbustos e plantas rasteiras. Então não quer dizer, pessoal, que é mata de araucária que só vai ter araucária, não, tá bom? É a vegetação predominante nesse local, é a araucária, tá? Mas não quer dizer que só tenha ela. Impactos ambientais. Poxa, esqueci de mudar esses nomes aqui, pessoal, tá? Impactos ambientais na mata de araucária, tá? A área de domínio das araucárias, que originalmente ocupava pouco menos de 5% do território nacional, sofreu intensa interferência humana. Atualmente está reduzida a menos de 1% de seu tamanho original. Ou seja, ela já era pouca, né? E agora ela está menos ainda. Sempre por causa de quê? Por causa da interferência de quem? Do homem. Olha aí, a nossa bela contribuição para o nosso planeta, né? A gente sobrevive às custas da destruição do planeta. A gente precisa? Precisa. Mas a gente também pode fazer isso de uma forma mais consciente, que é o que o homem não faz, principalmente atualmente em que a tecnologia aumenta e a demanda por recursos naturais também aumenta junto com todo o processo evolutivo, tá bom? Então, sempre o homem atuando aí nos impactos ambientais. Isso é uma coisa bem recorrente quando a gente vai falar de impactos ambientais, né, em todos os domínios morfoclimáticos. Então, olha aqui para mim, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Falamos aí sobre pradarias e mata de araucária, tá bom, pessoal?
Vamos continuando falando sobre domínios morfoclimáticos brasileiros.